Olá, muito boa noite para você que acompanha aqui a programação da TV Mascate e também no Universo FM. Sexta-feira, vamos celebrar os 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, que é a ACA, que está sendo celebrada aqui no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Você vai poder acompanhar toda a solenidade, já peço para você curtir, comentar e compartilhar toda a nossa programação. Já pode curtir e compartilhar com seus amigos, você vai poder acompanhar. A abertura da palavra presencial, também a posse dos diretores eleitos na Assembleia Geral, que foi no dia 2/6/2021, a entrega também da medalha do mérito empresarial. E a entrega da medalha, o presidente da ACA, Jorge Lima, ressalta que a escolha pelos homenageados será pelos anos de dedicação direto da atividade comercial. Ele ressalta também que é uma forma de conhecer e valorizar quem se dedica ao comércio e gerando aqui renda e emprego. Muito boa noite para você que está entrando agora na nossa programação Wanda Mesquita. Muito boa noite. Nós estamos aqui celebrando os 150 anos da Associação Comercial do Amazonas. Já peço para você curtir, comentar e compartilhar. São comerciantes que até hoje administram e acreditam no seu negócio, trabalhando com seriedade e valorizando principalmente o centro da capital. É muito gratificante poder prestar essas homenagens aos grandes empresários, ressalta aí o presidente da Associação Comercial do Amazonas, o Jorge Lima. E também, além disso, reconhecido no Amazonas, também a entidade, ela foi criada pelo comerciante José Coelho de Miranda Leão em 1871, com o principal objetivo de defender os interesses da classe comercial e manter até hoje os seus princípios. Você vai poder acompanhar tudo diretamente aqui na nossa transmissão da TV Mascate e também pelo Universo FM. Acompanhe conosco. Gostaria de registrar a presença, representando aqui o senhor Radir Gomes de Oliveira Júnior, secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, nesse ato representando o prefeito Davi Almeida. Gostaria de registrar também a presença do excelentíssimo senhor general de brigada Marcelo Pereira Lima de Carvalho, nesse ato representando o general de exército Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia. Gostaria de registrar a presença também, tomando assento nesse dispositivo, o Adelso Santos da Frota, presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas. Gostaria de registrar a presença do presidente também, o presidente da Associação Comercial, o meu amigo Jorge de Souza Lima. Gostaria de registrar a presença de algumas autoridades também que não puderam acompanhar, sintam-se lembrados aqui na mesa. Azul Benzion Manoa, presidente da Confederação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas. Ralph Baraúna Sayag, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Rodrigo Gil, presidente da Câmara de Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas. Euler Guimarães, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. Ananda Carvalho, representando o SEBRAE nesse ato. Alexandre Zuc, representando a Associação Zucatelli, representando a Associação Panamazônia. Ele está a presença também do empresário Jaime Bechimol, que está nos prestigiando aqui. O grupo Issa Abraim Wilson.
e todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de tecer algumas palavras ainda sobre essa data magna. A gênese da Associação Comercial do Amazonas ocorreu um século de grandes realizações, com fomentação da navegação nos rios da Amazônia, o que veio a crescer o comércio na região amazônica. A descoberta do látex, que com a invenção da vulcanização de Charles Goodyear passou a fazer parte da cadeia produtiva automobilística, passando a ser um produto de grande valia. Foi nesse século, nesta efervescência de feitos e realizações, mais precisamente, 18 de junho de 1871, nasce a Associação Comercial do Amazonas, a primeira entidade empresarial do Amazonas, para defender interesses da classe. A primeira diretoria tinha como presidente João Coelho de Miranda Leão, um herói na guerra da cabanagem, Augusto Alves, secretário, Joaquim Pinto de França, tesoureiro, e a diretoria composta por Manuel Gomes, Emílio Moreira e José Moreira, todos estes nomeando ruas, artérias na cidade de Manaus. Agora voltamos ao nosso momento magno, o evento dos 150 anos é uma data histórica, e essa diretoria, faço registrar aqui, além de manter a tradição de homenagear figuras que se destacaram na atividade comercial, com a tradicional medalha J.G. Araújo, tradicional comenda criada na gestão do presidente Jorge Loureiro, homenageia com a comenda do 7º centenário, ex-presidente, os quais na linha do tempo, muitos estão aqui presentes, os quais na linha do tempo, nas diferentes gestões, mostraram que a ACA nunca perdeu o foco pela qual foi criada. E isso, com certeza, vai perdurar pelos próximos anos, fazer frente aos novos desafios que hão de vir. Homenageia também, nessa homenagem de data memorável, as 20 empresas mais longevas que atravessaram todos esses anos ativas, um reconhecimento àqueles que enfrentaram desafios de sabores, mas venceram todos esses anos de maneira aguerrida e corajosa, conseguiram manter seus negócios vivos e estão aí para contar a história. Homenageia também as entidades que ao longo desses anos mantiveram um estreito laço institucional de cooperação e parceria. A Associação Comercial do Amazonas, participando de conselhos, participando com entidades com as mães, muitas nasceram no seio da nossa entidade. A ACA é considerada a entidade mãe de todas as entidades empresariais do Amazonas. Eu tenho a ACA como um ativo intangível, um bem intangível. A ACA é maior do que todos nós que passamos pela presidência dessa entidade. E vai continuar. Vida longa à Associação Comercial do Amazonas. Obrigado. Neste momento, o mestre de cerimônias fará a leitura do termo de posse da diretoria plena do triênio 2021-2024. Termo de posse. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19 horas, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, Salão Solimões, Avenida 7 de Setembro, número 1546, Centro, nesta cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária comemorativa dos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, ACA, fundada em 18 de junho de 1871, compareceram para tomar posse nos termos
do item 2, alíneas A e E do artigo 17 do Estatuto Social da entidade, os associados eleitos em 2 de junho de 2021 para compor 1/3 da diretoria plena com mandato para o triênio de 18 de junho de 2021 a 18 de junho de 2024, a seguir relacionados: Manaus, Amazonas, 18 de junho de 2021. Estarei agora a lista com os nomes daqueles que comporão 1/3 da diretoria plena no mandato 18 de junho de 2021 a 18 de junho de 2024. Alexandre Reis, Antônio Quizem Rodrigues, Emerson Perkins Lemos de Assis, Isper Abraim Lima, José Daci de Lima, José Bertoldo Nunes, José Renato Sátiro Santiago, José Roberto Tadros, Maria Alba Alzier Loureiro, Roberta Veras Antônio, Rogério Perales Rabelo, Rosedilson Lopes de Assis, Rosedilson Lopes de Assis Júnior, Sara Lima Catunda, Stanley Hércules do Nascimento. Convido o senhor José Bertoldo Nunes para assinar o termo de posse, representando a 1/3 da diretoria plena. Momento você pode acompanhar toda a programação dos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, aqui diretamente no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, na noite desta sexta-feira. Já peço para você curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Declaro empossados os membros da diretoria plena da ACA. Dando prosseguimento, passaremos à segunda parte da cerimônia com a entrega da medalha Mérito Empresarial J.G. Araújo. A medalha do Mérito Empresarial J.G. Araújo foi instituída pela Associação Comercial do Amazonas em regulamento homologado pela Assembleia Geral Ordinária de 5 de junho de 1985. O patrono da medalha é Joaquim Gonçalves de Araújo, a quem cabe o galardão de ser considerado o consolidador da economia amazonense, ao impedir que, com a sua coragem, o seu tino financeiro e o indiscutível amor ao Amazonas, a derrocada total da estrutura econômica da região. Quando, da pavorosa debacle em que a borracha brasileira foi superada nos mercados mundiais pela sua cogênere das colônias inglesas na Ásia, no século passado. A participação ativa da sua firma no Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima tornaram-na referência na estrutura econômica da Amazônia Ocidental. Concedida em reconhecimento àqueles que representam os mais altos princípios morais, norteadores do comportamento individual e coletivo, do devotamento às atividades empresariais e sociais e da ajuda ao desenvolvimento econômico, político, social e cultural, especialmente em defesa dos interesses do Amazonas, e que tenham prestado apoio decisivo
direta ou indiretamente, no seu trabalho pela preservação da livre empresa. Nós convidamos o diretor Paulo César Fortes do Couto, que fará a saudação aos homenageados. Da solenidade, você acompanha a medalha Mérito Empresarial, que é JG. Você pode acompanhar diretamente aqui pela transmissão da TV Mascate, homenagem aos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, que é a ACA. Boa noite a todos. Autoridades presentes, convidados, convidadas, empresários. Sinto-me honrado por ter sido escolhido para me pronunciar em nome dos agraciados de hoje com a medalha do Mérito Empresarial JG Araújo. Ratificando o que se referiu a companheira Cássia, acho importante ressaltar que o comendador Joaquim Gonçalves de Araújo, patrono da medalha, nascido em 14 de fevereiro de 1860, desembarcou na cidade de Manaus em 1871, exatamente no ano de fundação da Associação Comercial do Amazonas. Com apenas 11 anos de idade e com uma modesta quantia de R$10.000 em moeda luz no bolso. 55 anos mais tarde, foi cognominado pelo jornalista americano Douglas Naylor como o pai do Amazonas, na revista The Rubber Age, de Nova York, em 1926. Com 16 anos, fundou, junto com seu irmão, a firma Araújo Rosa Irmão, estabelecida em pequeno prédio na rua Henrique Etoni, prédio que existe até hoje. Em 1906, o sócio, seu irmão mais velho, deixou a sociedade e o irmão mais novo ficou o senhor e responsável por todo aquele movimento, naquela altura já fabuloso. Dentro da estrutura econômica da Amazônia Ocidental, foi inegável a participação de sua empresa em todos os setores produtivos do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, mesmo com a derrocada econômica causada pela debacle da borracha brasileira. Mantinha a companhia de navegação para abastecimento e escoamento da produção de seus aviados, financiava esta produção e fornecia gêneros manufaturados para todo o interior, além de inúmeras outras atividades, tendo sido considerado o consolidador da economia amazonense. Este perfil, senhoras e senhores, estimulou o então presidente da ACA, Jorge Alberto Souto Loureiro, e sua diretoria, em junho de 1985, a implementarem a Medalha de Mérito Empresarial JG Araújo, cujo regulamento fundamenta-se nos objetivos estatutários da ACA, onde se destacam aqueles que representam os mais altos princípios morais que norteiam o comportamento individual e coletivo: devotamento das atividades empresariais e sociais, ajuda ao desenvolvimento econômico, político, social e cultural, especialmente em defesa dos interesses do Amazonas, e que tenham prestado apoio decisivo, direta ou indiretamente, no trabalho pela preservação da livre empresa, consequentemente fazendo-se merecedores dessa honraria especial.
indicados por comissão especial e aprovados em reunião de diretoria, conforme preceitua a ementa do regulamento, os agraciados nesta solenidade são: Abraim Senabase, nosso acadêmico, autor de vários livros, pessoa bastante conhecida na sociedade e seguramente trabalhou e trabalha muito pelo bem-estar de todos. Francisco Helder de Oliveira Peixoto, Granja Santa Marta, filho do que chamávamos de Coronel Assis Peixoto, onde convivemos, com quem convivemos durante muitos anos na diretoria da Associação Comercial do Amazonas. Assis Peixoto era uma figura fabulosa e muito frequente, e Francisco Helder dá continuidade às atividades da família. José Bertoldo Marques, empresário da área de produtos agropecuários, também contemplado com a medalha JG, selecionado pela comissão especial. Miquel de Oliveira Atem, sobrenome já nos diz, diretor do Grupo Atem, conhecido de empresário e conhecido de todos nós. Este que vos fala, que ingressou na ACA em 1985, e buscou sempre trabalhar pelo bem-estar das instituições. Tivemos, quando fomos acolhidos em 1985 na Associação Comercial, de lá para cá, tivemos a oportunidade de representar a ACA em vários fóruns nos quais ela tem representação e trabalhar na fundação de algumas instituições com o guarda-chuva e o apoio da Associação Comercial do Amazonas. Valdira Barreto Lima, empresária, diretora da Rede do Lima, viúva do nosso saudoso irmão Fernando Ferreira Lima, que nos deixou há pouco tempo em função dessa maldita doença que está assolando a todos nós. Valdira Lima, evidentemente, sempre participou das atividades com o Fernando e dará seguramente, apoiada os seus filhos, continuidade ao brilhante trabalho que sempre desenvolveu o Lima nas lojas que levam o seu nome. Em nome desses agraciados, eu quero agradecer primeiramente ao grande arquiteto do universo e aos componentes da comissão especial que nos escolheram e da diretoria que nos aprovaram a concessão desta importante honraria. Que possamos continuar a trabalhar na transformação do Amazonas e pelo bem-estar da sociedade. Muito obrigado a todos. Para fazer a entrega continuidade aqui da solenidade, você vai poder acompanhar de pertinho aqui. A gente está compartilhando esse grande evento em poder estar presente aqui nos 150 anos da ACA. Convidamos nesse momento os agraciados para tomarem lugar no dispositivo.
Francisco Helder de Oliveira Peixoto, neste ato representado por seu filho, Luiz Mário Peixoto. José Bertoldo Marques. Miquéias de Oliveira Atem, representado neste ato pelo senhor Antônio Sampaio. Paulo César Fortes do Couto. Valdira Barreto Lima. Você que está nos acompanhando nesse momento é a entrega aí da medalha empresarial. Se está acompanhando aí de pertinho, já peço para você curtir, comentar e compartilhar toda a nossa programação. Na noite desta sexta-feira, a Associação Comercial do Amazonas, ACA, celebra 150 anos de fundação. A cerimônia está acontecendo no Palácio Rio Negro, na 7 de setembro, localizado no centro de Manaus, com a presença aí de diversas autoridades no estado do Amazonas. Nesse momento você acompanha a solenidade que será da seguinte forma. Como eu expliquei para vocês, que foi a abertura da sessão da palavra presencial. Também já teve a posse aí dos diretores, a entrega da medalha neste momento do mérito empresarial. E também o presidente da ACA, Jorge Lima, ele ressalta que a escolha pelos homenageados será anos de dedicação direta à atividade comercial. Ele também fala que é uma forma de reconhecer e valorizar quem se dedica ao comércio, investindo e gerando aqui rendas Abrahim e também Base. emprego. Neste momento você acompanha toda a nossa programação. Toda a nossa programação aqui pela TV Mascate e também pelo Invest ZFM. Também são os comerciantes que até hoje administram e acreditam no seu negócio, trabalhando aí com seriedade e valorizando principalmente o centro da capital. É muito gratificante poder prestar essas homenagens a esses grandes empresários, ressaltou aí o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima. Reconhecimento aqui no Amazonas. Lembrando que neste momento nós estamos aqui no Palácio Rio Negro, localizado no centro de Manaus, celebrando os 150 anos da Associação Comercial do Amazonas. Você que
que está nos acompanhando pela programação da TV Mascate e também do Inverso FM. Deixe seu comentário, se você tem alguma dúvida, manda os parabéns aqui para a ACA, 150 anos. Se você está curtindo, também comenta o bairro de onde você está nos acompanhando na noite desta sexta-feira, que a gente vai mandar um olá para você, porque a sua participação é muito importante. Neste momento, os empresários aí já receberam as suas medalhas e agora se preparam para tirar uma foto. Em celebração aos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas. Vale ressaltar para você que está entrando agora e está acompanhando a nossa live, toda a nossa transmissão aqui pela TV Mascate e também o Inverso FM. Senhoras e senhores, eu solicito uma calorosa salva de palmas para os agraciados. Parabéns e muito obrigado, por favor, retornem aos seus lugares. Neste momento, nós vamos ouvir o posicionamento do empresário Belmiro Gonçalves Vianês Filho, que vai se manifestar como representante dos homenageados. Quem vem depois? Quem vem para depois? Tá bem. Boa noite, companheiros. Boa noite, autoridades, minhas homenagens e meu respeito. Boa noite, companheira Taliba, presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial, companheiro Jorge, presidente da diretoria executiva, desembargador Valdemiro, a quem eu homenageio todas as autoridades. Ontem, recebi uma ligação do nosso presidente Jorge Lima, me escalando para homenagear uma pleia de empresários, de entidades e de pessoas valorosas do nosso Estado, da nossa história. Vocês não imaginam a emoção e a responsabilidade e a missão que me foi conferida e me foi dada. Começamos pela emoção. Esses últimos 2 anos vivemos momentos de muita dificuldade, muitas incertezas, dores, perdas, sofrimento, angústia. Não foi diferente no setor comercial. Nós, empresários, passamos noites sem dormir, pensando na responsabilidade que nós tínhamos com os nossos auxiliares, pensando nos títulos que nós tínhamos que pagar, na folha de pagamento, no amanhã que a gente não via nenhuma luz. Nesse aspecto, eu queria fazer um parêntese.
que é fora de contexto. Homenagear os nossos anjos de branco, a equipe médica e todo o corpo técnico desse Estado, que com muita, mas com muita dedicação, enfrentou essa pandemia, esse traiçoeiro vírus, e que enfrenta esse traiçoeiro vírus e pouco a pouco vem vencendo, graças a Deus. Isso tem nos permitido estar aqui, ou nos permitiu estar aqui. Essa é uma homenagem que eu presto a esses homens e essas mulheres, esses técnicos que nos trouxeram até aqui. Falado da emoção e passar da emoção, a missão de homenagear homens, entidades, mulheres, senhoras, senhores e empresários é muito difícil. E eu queria falar, a melhor homenagem a falar e mostrar e apresentar, aproveitar a oportunidade para falar sobre a minha ótica da atividade comercial, ou sobre a atividade comercial. É o comércio a porta de entrada de quem decide começar a sua vida no trabalho, ou quem decide por entrar no mercado de trabalho. A porta de entrada significa o primeiro emprego. Somos nós, no comércio, dividindo com a indústria da construção civil, este compromisso ou essa enorme missão. Nós absorvemos parte considerável, nós, da atividade comercial desse país, absorvemos parte, se não uma grande parte, considerável de uma mão de obra que inicia e que começa a sua vida. Não foram poucas as vezes que nós, empresários, em momentos públicos, fomos chamados a atenção por alguém que disse: você é o fulano de tal. Eu disse: eu sou. Ou alguém disse: eu sou. Pois é, o meu primeiro emprego foi na sua empresa. Ou você é o fulano de tal. Sou. Pois é, a minha mãe fala que a casa dela, ela conseguiu com o trabalho que ela teve na sua empresa. Essa é a grande homenagem do setor comercial. Essa é a homenagem verdadeira que todos nós, enquanto empresários, merecemos ter e temos. Na formação e na educação, quando se trata do primeiro emprego. O comércio encontrou uma fórmula de distribuição de renda através de salário que eu não tenho medo de dizer ímpar e absolutamente justa. Absolutamente. Nenhum de nós, em tempo algum, experimentou uma crise ou uma greve do setor do comerciário. Isso representa um ambiente pacífico, porque o comércio reconhece dos seus auxiliares a verdadeira força de trabalho. E daí essa relação pacífica entre capital e trabalho. Temos honra de dizer isso e de revelar isso. Isso nos honra muito. Isso nos honra demais. O comércio, e isso todos nós sabemos, é um grande arrecadador de imposto que permite que governos e governantes invistam na qualidade de vida de todos nós. Na distribuição de produtos, na invenção de novas regras e novas fórmulas e novos métodos para chegar ao consumidor pelo menor preço e de forma eficiente. Somos nós os responsáveis pela distribuição de produtos. Fiquem tranquilos que esse discurso é só de 2 horas. É simples, é pequeno. Falar de empresários, falar de nome, falar de instituições é muito difícil. É fácil para mim falar de comércio. Eu gostaria de homenagear nessa hora os nossos antecessores, aqueles que nos trouxeram até os 150 anos. Alguém, algum dia, e eu quero corrigir o meu amigo presidente da Assembleia Geral, José de Miranda Leão, o nosso fundador, o primeiro presidente. José Miranda de Leão, em 1871, imaginem, em 1871, funda uma entidade de classe chamada Associação Comercial do Amazonas, quando a província ainda não tinha 20 anos, ainda não havia completado os 20 anos. A Associação Comercial do Amazonas foi fundada na província do Amazonas ainda com 19 anos. E aquele tempo, pasmem, a população era de 17 mil habitantes no estado do Amazonas. Sonho sonhado
que nós temos o dever de conseguir e de continuar. Esses homens merecem as nossas homenagens. Eu faço parte do grupo de ex-presidentes da Casa com muito orgulho. Aproveito e estendo essas homenagens e o abraço a todos esses que, de uma certa maneira, construíram e contribuíram com este quebra-cabeça, que é essa engrenagem maravilhosa que é o comércio. Mas não podemos esquecer nunca, nem nos desviarmos nunca, de que nós fomos apenas timoneiro por um tempo e que devemos parte desse sucesso àqueles que nos ajudaram. Ao mais humilde companheiro, ao mais humilde ajudante, ao mais elevado executivo. Essa engrenagem depende exclusivamente de pessoas e de gostar de pessoas. Renovo respeitosamente o agradecimento às nossas autoridades e reafirmo a importância de tê-los aqui essa noite. Agradeço aos nossos companheiros, empresários, senhoras e senhores, agradeço a minha família e a Deus por esse momento de infinita felicidade. Muito obrigado, boa noite. Nós daremos início agora à terceira parte da cerimônia, com a entrega da medalha comemorativa do Sesc Centenário, 150 anos de fundação da Associação Comercial do Amazonas. A medalha do Sesc Centenário da ACA foi concebida para eternizar a comemoração dos 150 anos da sua fundação, homenageando o seu primeiro presidente, José Coelho de Miranda Leão, cujo idealismo levou à criação de uma entidade atuante na defesa dos interesses econômicos do Amazonas. E há poucos minutos, ressaltado pelo empresário Belmiro Vianês Filho. A relevância do comércio para a economia do Estado está, por sua vez, artisticamente demonstrada como em 1900, pela alusão à escultura que constitui a figura principal do monumento à abertura dos portos, localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, e confeccionado por Domenico De Angelis no ateliê de Enrico Quattrini, em Roma, Itália. A escultura retrata uma mulher que representa a Amazônia, com uma tocha na mão direita, enquanto que a esquerda pousa sobre o ombro do deus Mercúrio, divindade romana que simboliza o comércio, colocado em plano inferior. Parece retratar o que tem sido a história da nossa realidade na região. Continuamos tendo como motor propulsor, apesar do polo industrial reconhecido, o comércio. Nas faces do pedestal quadrangular estão retratados 4 continentes do globo terrestre. A medalha foi confeccionada em liga de metal Zamac, em alto e baixo relevos, com banho em cor ouro velho, diâmetro de 80 milímetros, espessura de 4 milímetros e peso aproximado de 90 gramas. Apresenta no seu anverso o portrait do primeiro presidente da ACA, José Coelho de Miranda Leão, e no verso a imagem estilizada da estátua que encima o monumento mencionado, conforme padrão de arte criado pelo designer Raul Sena. Com edição única para o exercício de 2021, sua criação e a definição dos agraciados foram aprovados por resolução número 1/2021, na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 2/6/2021, e será entregue aos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, entidades públicas e privadas, ex-presidentes da ACA, empresas associadas com mais de 50 anos e, em caráter excepcional, por se tratar de uma medalha excepcionalmente de entidade jurídica, estarão sendo agraciadas algumas personalidades, cuja atuação Neste momento, você segue acompanhando toda a programação
da entrega mais de uma medalha aqui. A cada ano a ACA continua atuando junto aos governos aí, federal, estadual e também municipal, sempre buscando a justiça fiscal, o engrandecimento do segmento empresarial do qual é legítima representante. Entre os muitos feitos mais recentes da história da ACA. Você pode acompanhar toda essa celebração dos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas. E nós procuramos, ao buscar essa expressão, resgatar o que tinha de valor neste momento. A cor deste evento quer remeter para o Guaraná que representa, expressamente, a nossa economia no setor primário. É com muita honra que nós mostramos toda essa celebração. Você que acompanhou, você também pode estar acompanhando diretamente ali pelo site ivertesfm.com.br e também pelas nossas redes sociais. A gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações e mostrando mais um pouco aqui da celebração dos 150 anos da Associação Comercial do Amazonas, que é a ACA. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco.